Bom dia, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Estou morrendo de saudade de todos. Sou a professora Elisângela e estou com vocês com a disciplina de língua portuguesa. Na nossa aula anterior, ficou como atividade complementar o aprender brincando e o vamos produzir da página 11. Como são questões pessoais, nós iremos socializá-las em um outro momento, mas eu espero que todos vocês tenham feito a nossa atividade. Combinado? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar o livro 3, páginas 12 até a 14. Então, vai lá, organiza seu material para você não perder nenhum momentinho da nossa aula. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, iremos estudar frase e oração, sujeito e predicado. O que é uma frase e o que é uma oração? Frase é tudo aquilo que tem sentido completo. Para esta frase ser uma oração, ela precisa ter um verbo. Então, quando eu falo assim, silêncio, é uma palavra apenas que tem sentido completo. Portanto, é considerado uma frase. Mas quando eu digo assim, por favor, façam silêncio, então nesta frase tem um verbo, façam, do verbo fazer. Então ela deixa de ser simplesmente uma frase e passa a ser uma oração. Esta é a diferença entre frase e oração. Vamos aprender um pouco mais? Vamos lá. Página 12, tá, galerinha? Leia a piada a seguir. A mãe pergunta, filho, o que você está estudando? Geografia, mamãe. Então me diga, onde fica a Inglaterra? Na página 83. O filho muito sabidinho, não é? Pedi para a mãe olhar na página 83, onde estava falando sobre a Inglaterra. Pois bem, aqui abaixo nós temos a fonte do texto. Essa piada foi escrita por Maria Ângela, vem do livro, meu primeiro livro de piadas. A piada que lemos é composta de várias frases. Uma frase é um enunciado de sentido completo, independentemente da quantidade ou da categoria de palavras que a compõem. Observe os exemplos a seguir. Geografia, mamãe. Eu tenho aqui uma frase com apenas 2 palavras. No exemplo acima, temos uma frase declarativa, isto é, que contém apenas uma informação. Nesse caso, a frase está sem verbo. Perceba que aqui nesta frase, ela tem sentido completo, pois o menino deu uma resposta para a mãe dele. Geografia, mamãe. Mas não existe nenhum verbo nesta frase. Trata-se apenas de uma frase declarativa, onde ele está afirmando alguma coisa. Filho, o que você está estudando? Nós temos aqui outra frase. Neste segundo exemplo, nós temos uma frase interrogativa, ou seja, uma pergunta. Nesse caso, a frase tem um verbo. Filho, o que você está estudando? Então, eu tenho aqui 2 verbos, na verdade. O verbo está, tá certo? E o verbo estudando. Eu tenho, então, uma frase interrogativa, aonde contém verbos. Aí, nós temos aqui uma imagem, tá? Que apenas complementa a nossa atividade. A frase que contém verbo chama-se oração. A frase que não contém verbo chama-se frase nominal. Lê os exemplos a seguir. Cuidado! Que dia lindo! Geografia, mamãe. São 3 frases com sentidos completos. Portanto, não tem verbo
nenhuma das frases. Então, perceba que eu tenho 3 frases aqui, pois as 3 apresentam sentido completo, mas em nenhuma delas existe verbo. Eu tenho aqui 3 exemplos de frases nominal, ok? Frases nominais, pois apresentam apenas nomes. Algumas frases contêm mais de uma oração, pois tem mais de um verbo com sentido completo. Observe o exemplo a seguir. Então me diga, onde fica a Inglaterra? Então eu tenho aqui, ó, diga, tá? Do verbo dizer, então me diga. E onde fica a Inglaterra? Do verbo fica, do verbo ficar. Então eu tenho aqui uma frase com 2 orações, porque nela tem 2 verbos. Então, nesse exemplo acima, temos uma frase imperativa e uma interrogativa. Então, me diga, frase imperativa, tá? Me diga, está fazendo um pedido. Onde fica a Inglaterra? Frase interrogativa, pois é uma pergunta. Então, aqui, ó, eu tenho uma frase indicando ordem, então me diga, tá? Ordem ou pedido, e tem uma frase indicando uma pergunta. Neste caso, eu tenho uma frase completa com 2 orações, pois tem 2 verbos. Se a frase tem 2 verbos produzindo um único sentido, há apenas uma oração. Leia os exemplos a seguir. Tenho pensado em nossos avós. Tenho pensado, do verbo ter e do verbo pensar. Mas aqui este verbo tenho apenas complementa o verbo aqui pensado. Então, neste caso, quando um complementa o outro, a gente tem uma frase e uma oração. Apesar de ter 2 verbos, mas um está complementando o outro. Veja o outro exemplo. Estou sentindo frio. Estou do verbo estar, sentindo do verbo sentir. Porém, o verbo estou está complementando o verbo sentindo. Então, está apenas complementando a frase. Estou sentindo frio. 2 verbos, mas apenas uma oração, pois um verbo está completando o outro, complementando o outro, ok? Vamos ver mais a seguir. Agora, nós iremos ver sujeito e predicado, ok? O que é sujeito e o que é predicado? Sujeito é de quem ou de que a gente está falando. Predicado é o que está sendo falado do sujeito. Mas para encontrar o sujeito da frase, aí eu faço a pergunta: de quem ou de que eu estou falando? Para me encontrar o predicado, eu preciso encontrar primeiro o sujeito. Então, predicado é o que está sendo falado do sujeito. Vamos ver aí. A seguir, conheça mais uma piada. Então, somente para complementar um pouco aqui acima, tá, galerinha? Só complementando. Desculpa que eu fechei o livro todo, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui no verbo, aqui complementando, lembrando que frase é tudo aquilo que tem enunciado com sentido completo, tá? Oração é um enunciado de sentido completo que contém verbo, somente para retomar o que a gente viu anteriormente, ok? E aí, voltando para sujeito e predicado, vamos ver a piada seguinte. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Ele segurava a tábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca. Cuidado! O senhor pode engolir os pregos sem querer.
Não se preocupe, senhora, eu tenho outros. Então, aqui, engraçado, imagine aí, hein? Se ele tivesse engolido os pregos. Ele achou que a senhora estava preocupada com a quantidade de pregos. E, na verdade, a senhora estava preocupada com ele. Pois se ele engolisse os pregos, seria algo perigoso, não é? Eu espero que tenham compreendido a piada. Observe a oração a seguir. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro, tá? A quem a oração se refere? Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. A quem a oração se refere? Pois bem, a oração se refere a uma senhora, não é isso? A parte da oração que indica de quem ou de que se fala, nesse caso, uma senhora, chama-se sujeito. Pois bem, como eu falei, que é o sujeito? É de quem ou de que se fala alguma coisa. A melhor maneira de identificar o sujeito de uma oração é perguntar quem ou que ao verbo, tá? Vamos voltar aqui à frase. Quem observava com atenção o trabalho do carpinteiro? A senhora. Então, a senhora é o sujeito. Qual o verbo desta oração aqui? O que a senhora fazia? Qual a ação que ela desenvolvia? Ela observava. Então, observava é o verbo, tá? Ela observava. Ou seja, a ação desenvolvida por ela era de observar. Na página 14, a continuação da nossa atividade. Quem executa a ação expressa por esse verbo? Quem está executando a ação de observar? Uma senhora. Muito bem. Ao identificar o sujeito, o restante da oração, a informação sobre o sujeito pode ser classificado como predicado. O predicado sempre contém o verbo, ou seja, o verbo sempre vai fazer parte do predicado. Vamos observar a oração novamente. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Quem observava com atenção o trabalho do carpinteiro? Uma senhora. Uma senhora, sujeito da frase. O que a senhora fazia? Observava. Observava é a ação praticada por ela, ou seja, é o verbo. O que a senhora fazia? Observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Então, tudo isso aqui é chamado de predicado. Então, predicado começa sempre com o verbo, ou seja, o verbo sempre vai fazer parte do predicado. Sujeito e predicado são os chamados termos essenciais da oração, ou seja, são os elementos que não podem faltar na construção de uma oração. Então, se alguém perguntar para você quais os elementos de uma oração, o sujeito e o predicado. E por que chamado de oração? Porque nesta frase tem verbo. Este verbo sempre fará parte do predicado. Agora, identifique sujeito e verbo e predicado na oração retirada da piada, tá? Vamos aí observar. O que vocês irão fazer agora? Vocês vão pausar o vídeo, tá? E vão responder. Vão ler aí esta frase retirada da piada. Vão identificar quem é o sujeito, qual é o verbo e qual é o predicado. Combinado?
E aí, todo mundo conseguiu? Vamos ver. Olha o que diz a frase. Ele segurava uma tábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca. Vamos encontrar o sujeito. Quem segurava uma tábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca? Quem? Ele. Pois bem, ele é o sujeito da oração. Ele. De quem a gente está falando? A gente está falando, ó, dele. Então, ele é o sujeito da frase. Qual é o verbo? O que é que ele fazia? Ele segurava. Então, segurava é a ação, ou seja, é o verbo. E qual é o predicado? Segurava uma tábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca, ou seja, todo o restante da oração é chamado de predicado, começando a partir do verbo. Olha só, predicado. Segurava a tábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca. E aí, espero que todo mundo tenha compreendido. Vamos reforçar o nosso assunto? O que é frase e o que é oração? Frase é tudo aquilo que tem sentido completo. A frase pode ser uma só palavra ou um conjunto de palavras. E o que é oração? Para a frase ser considerada uma oração, na frase precisa conter verbo. Se na frase tiver mais de um verbo, ou seja, se tiver dois verbos, são duas orações. A quantidade de orações equivale à quantidade de verbos que tem na frase, ok? Então, lembrando, oração é uma frase que contém verbo. E o que é sujeito e predicado? São os elementos de uma oração. Sujeito é de quem ou de que eu estou falando. Predicado é o que está sendo falado do sujeito. Lembrando que o predicado, no predicado sempre vai conter um verbo, ou seja, uma ação que está sendo desenvolvida pelo sujeito. E aí, para treinar um pouco mais este assunto, vocês vão fazer como atividade complementar o mão na massa, que são as páginas 15 e as páginas 16. A questão número 1 diz o seguinte: transforme as seguintes frases nominais em orações sem alterar seus significados. Lembre-se de que as frases que não apresentam verbos são chamadas de frases nominais. Já as orações são enunciados de sentido completo que contém verbo. Então, vocês têm aqui 3 frases nominais, onde vocês irão transformar em 3 orações, ok? Na questão número 2, nós temos o seguinte: leia as piadas a seguir e identifique o sujeito nas frases destacadas. Nós temos 1, 2, 4 piadas, tá? Em cada uma delas tem uma frase destacada. Nesta frase, vocês vão identificar o sujeito de cada frase. Frase A, B, C e D. Combinado, galerinha? Lembrando que você vai identificar o sujeito apenas da frase que está destacada em cada piada, certo? Na questão número 3 diz o seguinte: recorte de jornais e revistas 5 frases com sujeitos e predicados. Em seguida, cole-as no espaço a seguir e circule os sujeitos de verde
e os predicados de vermelho. Lembrando que, se você não tiver nenhum jornal nem revista em casa, você pode escrever as 5 frases, lembrando que em cada uma delas precisa ter sujeitos e predicado. Em seguida, circular o sujeito de verde e o predicado de vermelho. Ok? Espero que todo mundo realize essa atividade. Lembrando, também nós temos como reforço dessa atividade o RA, que é muito legal, tá? Não deixa de fazer o RA. É bem divertido, certo, galerinha? Então, nós temos aqui, ó, o RA, que é muito divertido e é justamente, tá? Reforçando a diferença entre frase e oração. Não deixa de fazer, tá, turminha? Ó, espero que todo mundo tenha compreendido o assunto, hein? Um cheiro, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Que Deus continue protegendo cada um de vocês. Tchau!